Então vamos lá. Esse vídeo essa playlist, vai ser uma playlist, é para colher as 4 primeiras questões da prova do Colégio Militar de Brasília, dos anos 2016 e 2017. E eu vou colher as 4 primeiras, um em cada vídeo, e esse vídeo é a primeira questão, que a gente vai começar agora. Então vamos lá. Tem alguns fatos históricos sobre os Jogos Paralímpicos e os Jogos Paralímpicos de Inverno. Em 1838, Berlim, na Alemanha, já contava com clubes que promoviam a participação de surdos nos esportes. Em 29 de julho de 1948, na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, Guttmann organizou a primeira competição em cadeiras e rodas, a qual chamou de Jogos de Stoke-Mandeville. 4 anos depois, militares holandeses aderiram ao movimento dos Jogos de Stoke-Mandeville e se tornaram internacionais. Os primeiros Jogos Paralímpicos foram realizados em Roma, na Itália, em 1960. Com 400 inscritos de 23 países. Desde Roma, os jogos são promovidos a cada 4 anos, assim como os Jogos Paralímpicos de Inverno, que tiveram sua primeira edição em 1936, com sede em, não sei qual é o nome da cidade, na Suécia. Desde a Olimpíada de Seul, em 1938, na Coreia do Sul, os Jogos Paralímpicos são disputados nas mesmas cidades e locais de competição dos Jogos Olímpicos, aplicando as mesmas regras para os Jogos Paralímpicos de Inverno, desde a Olimpíada de Inverno em Albert-Vion, em 1992, na França. Nesse ano, 2016, os Jogos Paralímpicos foram realizados no Rio de Janeiro, Brasil. Então vamos lá. Em relação aos anos em que ocorreram os fatos citados no texto, podemos afirmar que desde as primeiras competições com surdos até os Jogos Stoke-Mandeville se tornaram internacionais passaram 60 anos. Então falando que até primeiros jogos, a primeira competição que teve com surdo, até a Olimpíada se tornar internacional, os Jogos se tornarem internacionais, passaram 60 anos. Então vamos lá. Você vai pegar aqui no texto, a primeira vez que teve uma competição com surdos, foi em 1888. E aqui ele fala aqui, em 29 de julho de 1948, Guttmann organizou a primeira competição em cadeira de rodas e 4 anos depois que elas se tornaram internacionais. Então, o que aconteceu? Em 1948 fez cadeira de rodas e mais 4 anos depois que ela se tornou internacional. Então, de 1948 mais 4 anos dá 1952. Então, a partir de 1952 que elas se tornaram internacionais. Então, de 1952 a 1888 se passaram exatamente, deixa eu pegar aqui certinho, para não errar, se passaram exatamente 64 anos, não 60 anos, beleza? Então, a A está errada, porque se passou 64 anos em vez de 60 anos. Agora vamos para B. E Albert Weiss sediou a 4ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno desde a sua primeira edição na Suécia. Beleza, cara. Vamos ver de um jeito que primeiramente está errado, que eu acho que é o jeito que muitas pessoas devem fazer exercício, depois explicar por que está errado e explicar o certo. Vamos lá. Então vamos começar com o certo. Ele falou que Albert Weiss sediou sua 4ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno desde a sua primeira edição na Suécia. Então vamos lá. Qual foi a primeira edição, sua primeira edição na Suécia? Deixa eu pegar aqui do lado, que eu tenho. Que a primeira edição da Suécia foi em 1976. E já Albert Weil, aconteceu em 1992. Agora vamos lá. O que eu acho que as pessoas fariam? Elas pegariam 1992 menos 1976, que daria exatamente, deixa eu fazer aqui, para não perder, daria exatamente 16 anos. Então eu pegar aqui, 1992 até 1976 se passariam 16 anos. É aqui que eu acho que pensariam. Se como acontece em 4 anos, se passou 16 anos, é só dividir por 4, eu acho qual que edição é essa, que vai dar 4 e você vai achar que é a 4ª edição. Mas esse pensamento está errado, porque nesse pensamento você exclui a primeira edição. Tipo aqui, agora vamos fazer só na mão a mão, só para mostrar para vocês. Vamos lá. Ele falou que a primeira edição foi em 76, então 1976... Passou 4 anos, 1980, passou 4 anos, 1984, passou 9 anos, 1988, eu quero 1992, então passou 4 anos, foi 1992. Então aqui foi a primeira edição, a segunda, a terceira, a 4ª, aí é a 5ª edição, entendeu? Então 1982 não é a 4ª edição, é a 5ª edição, porque se eu fazer desse pensamento aqui, que eu fiz aqui,
eu excluo a primeira edição. E a gente não quer isso, né? A gente quer que seja todas as edições que vai dar até a quinta edição. Então a B tá errada e, tipo assim, a mesma coisa que acontece, tipo assim, eu vou, fazer com livros. Se eu for pegar, eu li um livro da página 1 até a página 7. Se eu for fazer do mesmo jeito, daqui até aqui, eu li 6 páginas. Se eu for fazer diminuindo essas coisas. Mas, na verdade, eu estou excluindo a primeira página. Então, na verdade, eu estou excluindo 7. Eu li 7 páginas. E, né, tem que prestar atenção com isso. Um jeito de você ver se acontece isso é, só fazer, meio que pensar um pouco, né, mentalmente, como vai ficar, para ver se eu preciso somar mais um, que eu estou escolhendo primeiro, ou não. Aqui nesse exercício, para ver, eu não precisava fazer até 92 para ver se precisava acrescentar mais um ou não. É só fazer até o terceiro, perceber que eu ia fazer, né, eu ter que acrescentar mais um, e aí no final acrescentar. Beleza? Mas é isso. Agora vamos para C, que a e a B estão erradas, vamos ver a C agora, né? C. 38 anos depois da primeira competição em cadeira de rodas, os Jogos Paralímpicos passaram a ser disputados nas mesmas cidades locais nas competições dos Jogos Olímpicos. Então vamos lá. Falou que 32 anos depois da primeira competição de rodas, os Jogos Paralímpicos passaram a ser nas mesmas cidades. Então vamos lá. Quando que aconteceu a primeira competição em cadeiras de rodas? Deixa eu pegar aqui do lado. A primeira competição em cadeiras de rodas aconteceu em 1948, segundo o texto. E a regra das que todos os Jogos Olímpicos, seja paralímpico ou olímpico, tem que ser na mesma cidade, então tem que ser no mesmo local. Essa regra foi instituída apenas em 1988, ou seja, de 1948 até 1988 se passaram 40 anos, não 38 anos, então a C está errada. Agora vamos para D. O Rio de Janeiro sediou a 14ª edição dos Jogos Paralímpicos desde a primeira edição desses Jogos em Roma. Vamos lá. Qual foi a primeira edição dos Jogos em Roma? Em Roma, a primeira edição foi em 1960. E do Rio de Janeiro vai ser em 2016, certo? Agora vamos pensar daquele jeito que nem do jeito teoricamente errado. De 1960 até 2016 foram 54 anos que se passaram, certo? E 54 dividido por 4 vai dar, se não me engano, vai dar 14, certo? Deixa eu fazer aqui, são 56 anos, desculpa, fiz errado. Então são 56 anos. Fiz errado aqui. Se passaram de 2016 até 1960, se passam 56 anos. E se eu for dividir 4 por 4, eu vou achar que foram 14 edições, certo? Porque começou de 4 em 4, se passaram 14 edições. Mas essa é a mesma situação que acontece na letra B. Eu estou excluindo a primeira edição, que nem eu mostrei na letra B. Então o que eu preciso fazer é só fazer isso e adicionar a primeira edição. Ou seja, o do Rio de Janeiro vai ser a 15ª edição, certo? Não a 14ª. Então a D está errada e o que sobra, né, que a E está certa, mas vamos resolver a E também. Deixa eu apagar aqui rapidão, né, para ter espaço. Vamos lá para a última, a E. Desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno até os Jogos realizados no Rio de Janeiro, passaram os 40 anos. Aqui, ó. A primeira edição aqui, ó, que foi da mesma cidade, foi em 92. E como depois dos Jogos Olímpicos, passa 2 anos, que é aí que são os Jogos de Inverno. Então, o primeiro jogo dos Jogos de Inverno foi em 96. Agora, em 1996, e o do Rio vai ser em 2016. Então, se passaram 40 anos, né? 40 anos. 40 anos. 96, tá certo? 40 anos, isso mesmo. Isso, peraí, rapidão. Aqui, ó, confundi as datas aqui rapidão, se eu ver de novo. Não foi em 1996, não. Tava errado aqui, ó. Foi em 1976, eu não tenho errado aqui do meu lado. Então, foi em 1976 a primeira edição dos Jogos de Inverno. Então, de 1976 até 2016, aí sim foram 40 anos, certo? Então, a letra E tá certa. E é isso, a primeira questão da prova de Brasília 2016 e 2017. Aí depois, o próximo vídeo é a segunda.